Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Dando então continuidade à nossa aula. Aula passada a gente viu o que era DNA, né? O que eram genes, né? Então, hoje nós vamos estar vendo então o que são cromossomos, ok? Os cromossomos, então, nada mais são do que longas cadeias, tá? Sequenciais de DNA e, consequentemente, os seus genes e as suas partes não codificantes, tá? Então, os nossos cromossomos vão ser de estruturas lineares, tá? De DNA, e esse DNA vai ser constituído em dupla fita. Essas duplas fitas, né, são paralelas, sendo então espiraladas, ok? Formando então a estrutura, né, dos cromossomos. Também podem estar associadas com proteínas, né, e RNA, igual a gente viu na aula passada, ok? As moléculas de DNA, então, vão formar os cromossomos e vão armazenar eles dentro do núcleo. Então, as moléculas de DNA, elas vão formar, então, a estrutura, né, dos cromossomos e vão fazer com que eles fiquem protegidos, né, dentro dos núcleos, tá? Eles vão se unir ao nucleossomo, que é uma estrutura formada por 8 unidades de proteínas que são chamadas de histona, tá? Essa cadeia de DNA, então, o nucleossomo, ela vai constituir uma cromatina. Então, nós vamos ter 4 tipos, tá, de cromossomos. O que vai fazer essa classificação de cromossomos vai ser a posição dos nossos centrômeros, tá? Que são esses pontinhos aqui. Tá vendo? Então, como a gente pode ver aqui, na letra A, nós temos aqui o telocêntricos, tá? Que são esses aqui, ó. Podem ver que ele tem só o pontinho aqui no meio e longas perninhas, tá? Eles vão ter, então, o centro em uma das extremidades, temos apenas um braço, tá? Que são esses aqui. A B, nós já temos ali como se fosse um xizinho, perceberam? Só que aqui, ó, os bracinhos aqui de cima são bem pequenininhos. São chamados de acocêntricos. Ou seja, eles possuem o centro bem próximo de uma das extremidades, formando um braço pequeno e um grande, tá? Então, um grande e um pequeno lá em cima. Cada parte, tá, gente, é chamada de braço. Então, aqui em cima é um braço, aqui embaixo é outro braço, tá? Então, um braço grande, um braço pequeno e um braço grande. Na C, nós temos os submetacêntricos, que eles possuem o centro um pouco deslocado da região mediana, formando 2 braços bastante, né, desiguais. Então, ele vai ter um pouco ali deslocado, então, do centro, tendo, assim, uma diferença entre os 2 braços, tá? Mas é bem diferente dos outros demais. E no metacêntricos, eles possuem exatamente o centrômero no meio do seu braço, tá? Então, fazendo com que os 2 bracinhos, tá, sejam iguais, tá, no seu tamanho. Então, normalmente, a quantidade de cromossomos é exatamente a mesma entre os organismos da mesma espécie. Então, por exemplo, organismos com reprodução assexuada, que são os fungos, bactérias, algas, elas vão apenas ter um conjunto de cromossomos, tá, individuais, haploides, que nós vamos dizer que ele tem um Nzinho só, tá? Haploide, apenas um. E nos animais e na maior parte das plantas, os organismos vão se reproduzir sexuadamente. Então, os cromossomos, eles se apresentam em pares, ou seja, em 2, né? Tendo esse organismo chamados de diploides. Então, reprodução assexuada é haploide, um Nzinho só. Reprodução sexuada, 2 Nzinhos, tá? Então, eles vão ser cromossomos em pares, tá? Eles vão ter um conjunto de cromossomos completos, tá? Provenientes de um progenitor. Então, nos diploides, os pares de cromossomos são denominados de homólogos, pois eles vão ter a sequência do DNA geralmente iguais, podendo então exibir em pequenas variações, tá? Então, por exemplo, no ser humano, nós somos seres, né, que possuímos cromossomos diploides, ou seja, 2 Ns, vão ser 46 cromossomos, que são equivalentes a 23
pares de cromossomos, sendo que 22 pares dos cromossomos são autossômicos e um par de cromossomo sexual, tá? Então, ele que vai determinar, tá? Apenas um par vai determinar a sexualidade do indivíduo. Os outros demais, chamados de autossômicos, vão ser responsáveis por determinar as características daquela espécie. Então, eles vão carregar consigo todas as características, né, da espécie. Então, por exemplo, nós temos 2 pernas, 2 braços, nariz, cabelo, né? O macaco vai ter ali o pelo, vai ter, né, andar sobre ali as 2 patas também, mas, né, vai ter patas, vai ter uma estrutura diferente. O cachorro, né, vai andar sobre 4 patas. Então, todos esses outros cromossomos autossômicos vão traduzir, tá, essas características de cada espécie, garantindo que a sua espécie seja, né, perpetuada. Nos indivíduos do sexo masculino, nós vamos encontrar, tá, cromossomos X e Y. Por que X e Y? O par do cromossomo, tá, ele vai, por exemplo, aqui, não ter uma das perninhas, tá? Então, por isso que a gente chama de X e Y. Então, com todos os meninos que nascerem, eles vão, né, possuir um X e um Y, que vai determinar a sua sexualidade. E nas mulheres, tá, elas vão ter 2X, tá? Que o X vai determinar os 2 xizinhos, né, do par sexual, né? Os cromossomos sexuais XX vão determinar que vai nascer, então, um indivíduo mulher, tá? Todos os outros cromossomos autossômicos, né? Eles vão estar fazendo com que o indivíduo perpetue as suas características, né? Em especial da sua espécie, mas em alguns seres humanos e também isso em alguns animais, tá? Mas quando há erro, tá, genético nesses cromossomos, e no caso aqui que estou passando para vocês, em específico, tá, de alguns cromossomos, e nós chamamos de cromossomos 21, porque devo trazer aqui, ó, nós temos os 23 pares de cromossomos. Aqui eu trouxe de uma pessoa, né, do indivíduo homem, tá? Que ele tem o X e o Y aqui, tá vendo? Então, o indivíduo pode apresentar, então, uma síndrome, né? Com problema na formação daquele cromossomo em específico. Ele vai apresentar, então, algumas síndromes dependendo do cromossomo que foi afetado. No caso, a trissomia, né? Um problema ali no cromossomo 21 do nosso organismo, vai ser originado, então, a síndrome de Down. No nosso cromossomo 13, pode, então, ter a síndrome de Klinefelter e de Patau, tá? E no 18, nós podemos ter a síndrome de Edwards, tá? Lógico que existem diversas outras síndromes, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês essas, tá, que são as mais comuns que acometem, né, os seres humanos, ok? Essa foi nossa aula. Se ficou alguma dúvida, pergunta lá nos comentários. Eu adoro responder a perguntas de vocês sabem disso. Então, não tenha vergonha de perguntar. Se ficou alguma dúvida, tá, pode também mandar para mim um e-mail perguntando para mim, né, as suas dúvidas. Mas o importante é que seja aqui na nossa sala de aula, porque às vezes é a mesma dúvida de um coleguinha. Então, se ficou alguma dúvida, pergunta. Lógico que nós não terminamos essa matéria ainda. Nós, na próxima aula, vamos destrinchar com muito mais calma, tá? E essa matéria. Então, tem bastante curiosidades pra gente saber. A gente vai saber como é que vai ser feito, né, essa duplicação, todo esse processo, tá? Então, a gente vai fazer com vocês aí com calma todos os processinhos, tá, dos cromossomos. Mas hoje trouxe aí para vocês mais as curiosidades, mais a parte teórica dos nossos cromossomos, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, não esqueçam de comentar. Vou estar aqui agora, nesse momento, na nossa sala de aula, para que vocês possam, então, tirar as suas dúvidas e não esqueçam de fazer a chamada, ok? Boa noite, boa aula.